O sistema de transporte vem enfrentando uma queda no número de passageiros. O senhor vai aumentar a tarifa do trem e do metrô até o segundo ano de mandato? Olha, isso é um dos graves efeitos da pandemia, mais um, né, sobre saúde, educação e também sobre transporte metropolitano. O que nós vamos fazer para estimular o uso do transporte público, até para diminuir o trânsito nas grandes cidades, é criar o bilhete único metropolitano, e não só na capital. Nós temos várias regiões metropolitanas e muita gente mora numa cidade e trabalha na outra. E para isso, se a gente criar o bilhete único metropolitano, as pessoas vão deixar o carro em casa e com o barateamento do custo da passagem, você vai pagar uma passagem só por 4 horas, digamos, e nessas 4 horas você vai poder trocar de veículo, trem para o metrô, do metrô para o ônibus, numa mesma tarifa, como acontece já na capital. Com isso, pessoas que moram no entorno de São Paulo, no entorno de Campinas, no entorno de Santos, no entorno de Sorocaba, vão poder, né, São José dos Campos, vão poder, com uma passagem, fazer o trânsito da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso gradualmente, porque nós temos que medir o impacto disso nas contas públicas. Por onde nós vamos começar? Pelas cidades onde menos tem oportunidade de trabalho. Ou seja, se tem muito morador e pouco posto de trabalho, é sinal que as pessoas estão se deslocando muito. E é essas pessoas que nós vamos beneficiar em primeiro lugar. Fazendo isso, gradualmente nós vamos incluindo cidade após cidade, até termos um modelo completo de que toda a metrópole terá um bilhete único para a satisfação dos usuários do transporte público. O senhor é apoiado por movimentos de moradia e de terra. Como vai ser a relação do governo com esses grupos? Olha, nós vamos aplicar a lei a todos. Nós temos uma lei que prevê a função social da propriedade, ou seja, a propriedade rural, ela tem que produzir. Caso ela não produza, ela pode ser objeto de desapropriação, garantindo o justo preço para o proprietário. E você, a partir da desapropriação, você vai parcelar. Por que isso é importante? Inclusive porque parte dessas terras já são públicas, como é o caso do Pontal do Paranapanema, por exemplo, em que a Justiça já decidiu que as terras são devolutas e, portanto, pertencem ao governo do Estado. Nós precisamos, a todo custo, ampliar a produção de alimentos. Uma das razões pelas quais a dona de casa chega hoje no mercado e vê os preços subindo é que a produção per capita de gêneros de primeira necessidade, como arroz, feijão e mandioca, está caindo. Produção por número de habitantes. Nós precisamos voltar a fomentar a agricultura familiar sem prejuízo do agronegócio, porque nós temos muita terra ociosa que pode ser colocada a serviço da produção de alimentos, que é o que vai para a mesa do trabalhador. O agronegócio tem o seu papel, é importante para gerar divisas para o nosso país, mas ele tem que saber conviver com o pequeno agricultor. Nas grandes cidades, os cinturões verdes, eles têm que estar disponíveis para produzir alimento e baratear esses alimentos para o trabalhador. O senhor pretende levar o programa Braços Abertos, implantado durante seu mandato como prefeito aqui na capital, na Cracolândia, para outras cidades do estado? Olha, infelizmente, o que o atual governo fez foi levar a Cracolândia para outros municípios do estado. Ou seja, ao invés de levar assistência, levou o problema. Como? Pela violência na dispersão dos usuários. A pessoa que está na rua não consegue ser tratada. Ninguém se recupera morando na rua, em situação de rua. Então você precisa, em primeiro lugar, garantir um teto para essa pessoa. Em segundo lugar, referenciá-la a um centro de tratamento, que é o CAPS-AD, Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas. Em terceiro lugar, abrindo frentes de trabalho. Teto, trabalho e tratamento, os 3 T's que permitiram reduzir em 2/3 o consumo de drogas na Cracolândia, inclusive recuperando pessoas. Alguém vai perguntar, mas isso resolve todos os casos? Não resolve todos os casos. A chamada redução de danos é para um determinado público. Há pessoas que estão colocando em risco a própria vida ou a vida de terceiros. Essa pessoa, com laudo médico, deve ser internada compulsoriamente. E há pessoas que, de própria vontade ou com apoio da família, pedem para serem internadas, chamada internação voluntária, também passando
por um laudo médico, por uma consulta médica, nós podemos, inclusive, conveniar com comunidades terapêuticas, um tratamento adequado para essa pessoa. O que nós temos que fazer, portanto, é ampliar o cardápio de soluções. Nós vamos encontrar nesse cardápio amplo a solução para cada caso individual, que vai da redução de danos até a internação compulsória. Qual sua proposta para os rios Tietê e Pinheiros? Olha, o Tietê e o Pinheiros, eles precisam passar por uma ampla revisão, né? Em primeiro lugar, desassoreamento, porque nós temos que levar em consideração que o assoreamento desses rios tem provocado enchentes ainda em São Paulo graves. A última delas foi ali na região do CEAGESP, Campo de Marte. Aquilo ficou uma inundação só. E foi em virtude do fato de que se deixou de desassorear. Desassorear é remover aqueles resíduos que ficam no leito do rio e que impedem o fluxo da água. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos que capitalizar a Sabesp para continuar fazendo o trabalho que vem fazendo e parar de pensar em privatizar a Sabesp. Essa ideia do meu adversário de privatizar a Sabesp só vai encarecer a conta d'água e não vai resolver o problema. A Sabesp é um grande guarda-chuva. Debaixo dela, você pode fazer muitas parcerias com o setor privado. Importantes parcerias. Você pode fazer concessões específicas, você pode fazer parcerias público-privadas, você pode fazer emissão de ação, você pode fazer emissão de debêntures. Tudo isso cabe porque a Sabesp é uma companhia de capital aberto com ações em bolsa de valores. Ou seja, ela, para todos os efeitos, é uma empresa moderna e com governança corporativa. O que não se pode fazer? Vender o controle acionário da Sabesp. Porque aí o setor privado que comprar a Sabesp e ficar com o controle vai pensar no lucro, não vai pensar em dar assistência para o usuário. O Pinheiros e o Tietê têm solução, mas essa solução passa pela Sabesp. E qual a sua proposta para a USP, Unesp, Unicamp e FAPESP? Bom, eu sou professor da Universidade de São Paulo há mais de 25 anos e eu me comprometi, até porque sei da importância do tema, a constitucionalizar a autonomia financeira das universidades. Ou seja, nós vamos colocar, hoje está num decreto, né, muito singelo, nós queremos colocar no corpo da Constituição Estadual a vinculação de recursos para custear essas universidades e a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo, que é a FAPESP. Por que isso é importante? Porque a história demonstrou que essas instituições evoluíram muito com a autonomia financeira. Hoje, São Paulo responde por 50% da produção científica do Brasil. O estado é de São Paulo, metade da produção científica é local, aqui paulista. E, portanto, nós temos que usar esse conhecimento em proveito do Estado e uma das formas de produzir mais conhecimento é garantir a autonomia universitária. Então, isso está garantido. E tem um acréscimo na proposta, que é, ao invés de vincular a um tributo, o caso do ICMS, nós podemos vincular a uma cesta de tributos. Por quê? Veja que o que o Bolsonaro fez recentemente. Passou a mão no dinheiro dos governadores para baratear o custo da gasolina, com a promessa de ressarcir e depois vetar o projeto aprovado pelo Congresso. Se nós vincularmos a uma cesta de tributos, a segurança financeira é muito maior. E os três reitores concordam com essa fórmula, de que a gente tenha uma cesta de tributos e faça uma vinculação para garantir perenidade para as nossas instituições de pesquisa. E a sua proposta para a rede de escolas técnicas? Bom, eu criei, como ministro da Educação, o Instituto Federal de São Paulo, né? Você está me perguntando do Centro Paula Souza, que é o conjunto de FATECs e ETECs que são custeadas pelo Tesouro Estadual. Eu quero unir o Instituto Federal que eu criei, que hoje tem 37 unidades no estado de São Paulo, mais de 50 mil alunos, o Centro Paula Souza, que é responsável pelas ETECs e pelas FATECs, e o Sistema S, SESI, SENAI, SENAC. Para quê? Para a gente fazer uma reforma de todo o ensino médio paulista. Um jovem paulista não tem que depender de onde ele está matriculado para concluir o ensino médio com um certificado profissional.
E eu quero que todo jovem paulista tenha acesso à educação profissional ao longo do ensino médio. É assim no mundo. Porque você sempre terá um contingente de pessoas que não vai chegar à universidade. Mesmo no mundo desenvolvido, tem 30%, 40% das pessoas que não fazem educação superior, mas elas têm direito a uma profissão. E a única maneira de garantir que todo cidadão, toda cidadã tenha uma profissão é garantir que na conclusão da educação básica, e a última etapa é o ensino médio, as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver uma vocação profissional. Portanto, se nós tivermos todo esse aparato, Instituto Federal, Centro Paula Souza, FATECs, ETECs, esse sistema S, dando suporte para a rede estadual, nós vamos garantir isso num prazo de 10 anos, que todo jovem paulista tenha acesso à educação profissional. Tá ótimo, a gente já passou 10 minutos e faltam só 3 questões. Qual a sua proposta para os presídios? Olha, a população carcerária de São Paulo é uma das maiores do mundo, proporcionalmente à população. São cerca de 200 mil presos. Eu vou, em primeiro lugar, reunir a Secretaria de Administração Penitenciária à Secretaria da Justiça. Vai ser uma secretaria só que vai cuidar desses 2 temas. Em segundo lugar, eu quero o cumprimento da lei de remissão de pena. Eu quero que os presos trabalhem e estudem. O ócio é um veneno num presídio. O trabalho e o estudo ajudam na recuperação, sobretudo no que diz respeito àqueles crimes mais leves, com penas mais brandas, em que você pode acelerar a punição e a ressocialização do preso. Eu sou autor, como ministro da Educação, da lei que permite a remissão de pena por estudo. A cada 3 dias de estudo, a remissão de 1 dia de pena. Como já havia a remissão por trabalho, 3 dias de trabalho, remissão de 1 dia de pena. Nós temos que modernizar o nosso sistema carcerário para que ele seja mais eficiente, menos custoso e que ele promova a punição devida, de acordo com a gravidade do crime cometido, e a ressocialização da pessoa que cometeu o delito. Se nós conseguirmos fazer isso conjuntamente, nós vamos ter um custo menor e vamos ter maior agilidade em ressocializar as pessoas sem prejuízo da punibilidade, porque a impunidade é uma coisa que machuca a sociedade. As vítimas exigem a reparação possível, que é o cumprimento da pena. Nem tudo é possível reparar, mas o cumprimento da pena é uma forma de reparação. Mas nós temos que combinar a punibilidade com a ressocialização. Então, agora, o que eu não vou fazer é separar a Secretaria de Segurança Pública como pensa o meu adversário. A ideia de ter uma Secretaria para a Polícia Civil, uma Secretaria para a Polícia Militar, é um assombro. É um modelo do Rio de Janeiro que não deu certo e nós não precisamos do modelo do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se desenvolver. Inclusive, a questão das câmeras nos uniformes são fundamentais para a gente criar um ambiente de segurança nas comunidades com o policiamento da Polícia Militar, mas com transparência, protegendo o policial, e a queda de letalidade dos policiais foi dramática com a utilização das câmeras e da população em geral. E a sua proposta para a CPTM e o metrô? Olha, eu tenho certeza de que faixa de ônibus ajuda, corredor de ônibus ajuda, e os prefeitos têm que fazer, como eu fiz na capital quando fui prefeito, 400 quilômetros de faixas e corredores de ônibus. Vamos fazer o bilhete metropolitano, como fizemos o bilhete único na época da Marta, da qual eu fui subsecretário de Finanças. Vamos fazer o bilhete diário, semanal, mensal. Tudo isso é muito importante, mas os trilhos são fundamentais. Sem trilho, uma metrópole não se desenvolve. Então nós precisamos acelerar as obras do metrô e nós temos que cuidar da CPTM. A CPTM está muito largada, muito largada. Inclusive, as linhas concedidas para o setor privado não estão observando o padrão de qualidade exigido no edital de licitação. Ou seja, quem ficou com a linha não está fazendo os investimentos devidos de acordo com o edital. E aquilo que ficou com o Estado está muito precário.
sobretudo as estações da CPTM da zona leste da metrópole aqui em São Paulo, estão realmente uma petição de miséria. Você não tem nem elevador, nem escada rolante para cadeirante. Eu vi mais de uma vez 4 homens segurando uma cadeira de rodas para ajudar a transportar um cadeirante. Numa cidade rica como São Paulo, você não tem uma estação adequada, eu acho que não dá. E regularidade nos trens. O trabalhador precisa saber a hora que o trem vai sair e a hora que o trem vai chegar. Depende disso, muitas vezes, o emprego dele. E a sua proposta para os museus? Para os museus? Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer com os museus é a segurança. Nós não temos segurança nos museus. Eu não estou falando só de roubo, não estou falando de incêndio. Nós tivemos vários incêndios em museus. Nós tivemos o Museu do Ipiranga, que foi recém-reaberto pela solenidade dos 200 anos da nossa independência. Foi corroído por cupim. Teve o Museu da Língua Portuguesa, que sofreu um incêndio. Você teve o Butantã, que sofreu um incêndio. Então, ou você preserva o patrimônio histórico, começando pela segurança predial e patrimonial, ou fica difícil. Então, os nossos museus, eles precisam primeiro de uma política de fomento. Segurança patrimonial e segurança contra incêndios, contra roubo, contra tudo isso. Segundo lugar, você precisa ocupar o museu. Uma parte da segurança do museu é a ocupação. Ou seja, você tem que fomentar a visitação. E para isso você precisa ter uma Secretaria de Cultura forte. Nós só investimos 0,3% do orçamento estadual em cultura. Isso é uma barbaridade, porque a cultura é uma área da economia que permite a geração de emprego e renda como poucas outras. O mundo inteiro acordou para o turismo, para a cultura, para o meio ambiente, como setores de geração de emprego e renda. São Paulo não pode ficar para trás no que diz respeito a isso. E, por último, qual será a marca do seu governo? Olha, eu quero usar toda a capacidade criativa do povo paulista. O povo paulista é extremamente criativo, extremamente empreendedor. Eu quero usar a capacidade criativa do povo paulista para reindustrializar o estado de São Paulo e para reduzir as colossais desigualdades do nosso estado. Eu acho que se a gente tiver como eixo reindustrializar o estado, desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, buscar justiça social, nós vamos ter um estado cada vez melhor. O estado de São Paulo vive uma realidade dramática de desindustrialização. Eu quero usar o conhecimento produzido aqui pela USP, Unesp, Unicamp, para sentar à mesa com o setor privado e o setor público, mais essas instituições de pesquisa, incluindo o FAPESP, Centro Paula Souza, para que a gente coloque o conhecimento produzido a serviço da reindustrialização do Estado. Nós estamos perdendo muitas empresas para a Extrema, em Minas Gerais, para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para o norte do Paraná, e nós temos que estancar essa sangria. Isso vai se fazer com conhecimento e com uma reforma tributária que desonere de impostos quem queira instalar uma indústria em São Paulo. E a desigualdade. Nós não podemos conviver, o estado mais rico da federação não pode conviver com esse nível absurdo de desigualdade. Hoje nós temos, segundo a pastoral da população em situação de rua da Igreja Católica, alguma coisa em torno de 70 mil pessoas em situação de rua no estado. 40 mil delas na capital. Então nós vamos ter que enfrentar isso, criando uma renda básica de cidadania para as pessoas mais pobres e gerando empregos de qualidade para essa juventude que está cheia de vontade de ajudar a desenvolver o Estado e desenvolver e fazer prosperar a sua própria família. Tá ótimo, candidato. Obrigada. Obrigado a você.